Para finalizarmos a sessão Conhecer o ambiente das células, reservei para você algumas dicas legais pouco exploradas pelos usuários de Excel. Se você despertar interesse em assistir essa aula, tenho certeza que gostará muito. Até agora você assistiu aulas focadas em lhe ensinar recursos para aumento do seu desempenho e produtividade. Esta aula estará mais voltada para recursos de refinamento dos seus documentos. A guia revisão nos oferece comandos importantes do processo do refinamento, que são: verificar a ortografia, pesquisar, dicionário de sinônimos, traduzir e dicas. Nos oferece também os comandos para tratarmos as questões de proteções. Essas questões serão abordadas em uma sessão específica. Explicarei nesta aula apenas os recursos para refinamento. Verificar a ortografia. Muitos profissionais desprezam o uso da verificação ortográfica no Excel devido à desconfiança da eficiência ou mesmo ao fato de se tratar de planilhas com foco em números. A realidade é muito diferente dessa afirmativa. Os recursos de verificação ortográfica do Excel são tão eficientes quanto aos existentes em outros aplicativos do pacote Office. O que pode ocorrer às vezes é que, se houver alguma configuração errada no Excel, não responderá conforme o esperado e poderá causar algum desconforto. Cometi alguns erros ortográficos na pasta que usarei como exemplo para lhe mostrar a eficiência e potencial deste recurso de verificação ortográfica. Vou executar o comando verificar ortografia algumas vezes. Na primeira vez, observe que a primeira palavra identificada como errada foi a palavra despesa minúscula. A verificação não identificou no título da planilha que contém a palavra despesas maiúscula errada também. Vou escolher a opção ignorar uma vez e seguir em frente. A próxima palavra encontrada foi a palavra alimentação. Neste caso, vou escolher a opção adicionar ao dicionário. A palavra continuou errada. Vamos seguir em frente. A palavra que está sendo analisada agora é a palavra empréstimo. Vou pedir para o Excel aplicar a correção através da opção alterar. Veja, no primeiro processo de correção, apenas as palavras empréstimo foi corrigida. As palavras despesas maiúscula, despesa minúscula, alimentação e total ainda continuam erradas, porém o Excel sinalizou na última mensagem que o documento foi liberado. O que explica as palavras despesas maiúscula e total não passarem pelo processo de verificação. É o que pretendo fazer agora. Muitas vezes isto tira a credibilidade do Excel neste recurso. Existe uma configuração na guia revisão de texto que normalmente vem marcada para ignorar palavras maiúsculas. Isto no processo de instalação do aplicativo. As duas palavras que não passaram pelo crivo da verificação são maiúsculas. Vou modificar essa configuração e fazer a verificação ortográfica novamente. Veja, a primeira palavra encontrada foi a palavra despesas maiúscula do título. Vou pedir ao Excel para aplicar o recurso de autocorreção. A segunda palavra encontrada foi a palavra despesa minúscula. Vou pedir autocorreção também. Veja que agora a palavra FEV foi selecionada para verificação ortográfica. Isto porque trata-se de uma palavra maiúscula e não consta no dicionário. Vou ignorar e dar continuidade. A próxima palavra encontrada foi a palavra total. Vou aplicar a correção usando o recurso alterar. Pronto. Mesmo com erro na planilha, o Excel sinalizou novamente que o documento foi liberado.
Estamos vendo que ainda existe um erro na planilha. A palavra alimentação está errada. O que explica isto? Vou acionar a verificação ortográfica novamente. Observe que na janela da verificação ortográfica existe um botão chamado Opções. Vou executá-lo. Ele abre diretamente as configurações da guia de revisão de texto. Para explicar melhor por que a palavra alimentação não foi corrigida, vou executar o botão Dicionários Personalizados. Vou selecionar o dicionário Custom.dic e editar lista do Word. Veja, a palavra alimentação escrita com a letra S foi adicionada a este dicionário. Ela está errada, porém para o Excel ela existe. Se existe, é considerada correta. Toda vez que você adicionar uma palavra ao dicionário e ela ficará registrada nessa lista, e isso significa que o Excel não precisará mais fazer a verificação ortográfica. Se você, por descuido, adicionar alguma palavra errada ao dicionário, correrá o risco de digitá-la errada nos seus documentos e passará desapercebido na verificação. A única maneira de corrigir isto é você mesmo identificar o erro no documento. Depois ir até o Custom.dic e excluir a palavra conforme vou lhe mostrar. Observe. Após ter excluído, a próxima palavra encontrada será alimentação. Vou aplicar a correção usando a opção Autocorreção. Pronto, agora nossa planilha está completamente corrigida, porém ainda existem mais alguns detalhes importantes que gostaria de compartilhar contigo. Vou fazer a verificação novamente. Agora vou executar o botão Opções de autocorreção. Existem algumas guias nessa janela de autocorreção, mas vou explicar a mais importante. Todas as palavras que corrigimos com a opção Autocorreção ficaram registradas aqui. Observe. Despesas maiúscula com Z. Despesa minúscula com Z. Alimentação com S. Toda vez que você aplicar a correção através da autocorreção, você terá muito mais benefícios do que através da opção Alterar. Vou explicar por quê. Observe que nesta janela temos duas colunas, a palavra errada à esquerda e a palavra correta à direita. Com esta base de conhecimento que você ajudará o Excel a construir no dia a dia, sempre que usar palavras que fazem parte deste dicionário, você poderá digitá-las erradas no seu documento. O Excel fará a correção instantaneamente, isto é, durante a sua digitação. Vou mostrar como isto acontece usando estas palavras. Despesas maiúscula. Despesa minúscula. Alimentação com S. Você observou que eu digitei todas as palavras erradas. Não tive a menor preocupação de corrigi-las. O Excel soube por quais palavras deveria substituir e nunca deixaria eu cometer esses erros. Uma outra dificuldade que os usuários têm neste processo de verificação é a abrangência da correção. Vou explicar. Quando você executa o comando verificar ortografia, a verificação ocorre somente na planilha que você está posicionado.
Você tem duas formas de fazer essa verificação na pasta toda. Você poderá navegar pelas planilhas e fazer a verificação uma de cada vez. Não recomendo fazer isto, porque se tiver muitas planilhas, perderá muito tempo navegando. Sugiro fazer uma operação em massa. Siga-me. Com o mouse posicionado na primeira planilha, clico no botão direito e escolho a opção Selecionar todas as planilhas. Após essa operação, vou executar o comando Verificar ortografia. Para a palavra FEV encontrada em primeiro lugar, eu não quero correções. Quero mantê-la sem a pontuação sugerida pelo Excel. Então, vou escolher a opção Ignorar tudo. Para as demais palavras erradas, vou escolher a opção Alterar todas. Veja, eu consegui corrigir todas as palavras erradas de todas as minhas planilhas, com pouquíssimo trabalho. Acredito que tenha conseguido passar para você um pouco do potencial que o Excel possui nesta questão de correções ortográficas. Existem mais recursos que poderá explorar. Fique à vontade. Explore o máximo que puder. Você só terá ganhos com essa iniciativa. Abraços e até a próxima aula.